Você por acaso sabe me dizer o que é o outro mundo lá do universo de Coraline? Sabe me explicar direitinho como é que a Bela Dama conseguiu os poderes dela? Como que afinal ela foi encontrar o outro mundo? Será que ela já nasceu lá? O que foi que aconteceu? Será que por acaso a Bela Dama era uma humana que se transformou nessa coisa horrível? Será que foi a partir daí que ela conseguiu seus poderes mágicos e aterrorizantes, medonhos, que nos deixam morrendo de medo enquanto a gente assiste o filme? O que eu tenho mesmo para te contar aqui no vídeo de hoje é que a gente tem uma história completa da Bela Dama. De quebra também já nos explica a origem aí do outro mundo, como que esses dois universos se conectam, e além de informações diretas lá do livro de Coraline, livro maravilhoso que foi escrito por um autor maravilhoso também, Neil Gaiman. Nesse vídeo a gente também tem algumas teorias para comentar sobre o universo de Coraline, nos explica um monte de coisas que talvez você aí de casa tenha ficado com um pouco de dúvida se você tem assistido apenas o filme. Tem teoria, tem fato oficial, tem mitologia envolvida aí em tudo. Então, sem mais enrolação, roda essa vinheta pra gente descobrir de fato a história da Bela Dama. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Roça. Eu acho que a gente tem que começar falando que a Bela Dama, no geral, com certeza é um tipo de criatura, né? Porque ser humano, aquilo ali com certeza não pode ser. Será que a Bela Dama antes era um ser humano e se tornou essa criatura? Bom, na verdade, ela não é um ser humano, nunca foi. Sim, porque a Bela Dama, na verdade, é uma Bela Dama. Faz sentido? Não sei se você sabe disso, mas lá no idioma original, no caso do inglês, Bela Dama, na verdade, tem como nome Beldan. Traduzindo literalmente, significa Bela Dama. Que, na verdade verdadeira, Beldan significa se fosse uma forma muito velha de se falar a palavra bruxa. Também, se a gente pesquisar mais a fundo sobre isso, a gente vai descobrir que Beldan é um tipo de criatura. Foi meio que, então, criado por Deus, proteger as florestas ali do Reino Unido. Reino Unido não, né? Mas, enfim, acho que você entendeu. Porque o livro de Coraline se passa lá no Reino Unido, quando o filme se passa nos Estados Unidos. Mas enfim, não vem ao caso. O que a gente precisa saber agora é que a Bela Dama, no geral, é um ser criado por Deus para proteger as florestas. Isso que eu tô falando, na verdade, não é apenas a Bela Dama lá do filme, sim de todas as Bela Damas que existem no mundo. Essa espécie, no geral, tinha total permissão de poder matar os caçadores que iam até ali fazer as bizarrices que eles fazem, né? Humano sendo ser humano. Matar bicho, desmatamento e afim. Bela Dama tava lá justamente pra isso. Como que ela atraía, afinal, as suas vítimas? Bela Dama, no geral, tem a aparência de uma pessoa velha. Por conta disso, ela conseguia mudar a sua aparência. Como a gente inclusive vê lá no filme de Coraline. E assim ela fazia pra atrair a atenção dos caçadores, pra depois arrancar o coração ou a alma dele. E assim, quando ela conseguisse pegar pelo menos uma dessas coisas, ela poderia ficar mais tempo viva e ainda mais jovem. Só que na verdade tinha uma questão, que Deus meio que botou um limite, que as belas damas não poderiam sair da floresta que elas estavam protegendo. E é claro, né, ela já foi criada com a intenção de matar o ser humano. Imagina se ela pudesse sair da floresta pra matar os seres humanos por livre e espontânea vontade. Com certeza não ia dar bom. Tudo isso que eu tô dizendo, na verdade, é apenas de mitologia no geral. E no caso, né, obviamente se aplica ao que a Bela Dama lá do filme. Mas por enquanto agora eu só tô te contextualizando pra gente entender melhor o universo então de Coraline, sabe? Inclusive, já que a gente tocou no assunto de mitologia, também pode falar inclusive da Pedra da Bruxa ou a Pedra Somadora, como você talvez pode conhecer. Ela aparece também lá no filme de Coraline. E ela também existe na vida real. A Pedra Somadora ou a Pedra da Bruxa é uma pedra que tem esse furo aí no meio, de maneira natural, não foi feita por nenhum ser humano ou nada do tipo. E ela tem o poder de proteger as pessoas de coisas ruins. Até mesmo se a gente olhar naquele buraquinho da pedra, a gente consegue ver a real intenção das coisas, se elas são realmente coisas boas ou ruins. O que é um detalhe muito legal, porque a gente vê a Coraline também fazendo isso lá no filme. Mas agora, com a gente sabendo de tudo isso, precisamos entender agora especificamente sobre a Bela Dama lá do filme de Coraline. Porque tudo isso que eu te contei foi apenas a mitologia no geral, que tava se aplicando com a nossa personagem específica, que agora a gente quer se aprofundar nela. Então agora vamos entender de fato a origem dessa vilã, é que na verdade ela era uma vilã. Você já ficou curioso, né? Deixa seu like aí embaixo. Bom, a história da Bela Dama então começaria, teoricamente, com a construção do Palácio Rosa. De acordo com o livro do Neil Gaiman, tem em torno de 150 anos. E até onde a gente sabe, a Bela Dama capturou apenas 3 crianças. Ou seja, como são poucas crianças, obviamente, deveria ter uma idade mais ou menos aí pelos 150 anos. E nada além muito disso. Tanto que por conta disso, dessa questão, né, de 150 anos da casa, surgiu uma teoria muito legal na internet, que a Bela Dama precisa se alimentar a cada 50 anos da alma de alguma coisa. Uma coisa não, né, de alguma criança, mas você entendeu. Isso faz total sentido com a questão lá da mitologia. Que ela precisa se alimentar pra continuar jovem. Senão ela vai envelhecendo, até que talvez chegue uma hora que ela simplesmente morre. A Bela Dama não quer morrer, obviamente. Diz que ainda sobre essa teoria, Coraline se passa em torno do ano de 2012. Obviamente, de acordo com o livro do Neil Gaiman e não com o lançamento do filme em si, a gente poderia fazer uma subtração de 50 e 50 anos. Isso nos levaria que essa menina especificamente, que eu vou chamar de menina 1, vítima da Bela Dama em 1952. Essa outra menina que eu vou chamar de menina 2, ou então vítima da Bela Dama em 1902. Esse menininho aí, que foi então especificamente a primeira vítima dela, teve aí a sua alma roubada em 1852. Isso lembrando que é tudo teoria, né? É uma teoria que realmente eu tenho que... faz muito sentido. Principalmente porque quando a gente vê lá no livro de Coraline, uma fala desse menino aí, ele disse que de uma hora pra outra o cabelo comprido dele foi cortado e ele parou de usar saias.
e começou a usar calça. O que é muito estranho do menino que nasceu em 1852 falar esse tipo de coisa, né? Em 2022 já existe preconceito em relação sobre isso. Imagina no século XIX que literalmente todo mundo era apenas ignorante e dá-lhe preconceito por aí. A verdade então é que eu fui mais a fundo pesquisar sobre isso e eu descobri que isso era algo muito normal antigamente. Esse menininho aí que foi vítima da Bela Dama em 1852 estava vivendo na conhecida Era Vitoriana. Caso você não saiba, foi o período que a Rainha Vitória, uma grande rainha lá da Inglaterra, governou o país. Isso durou especificamente do ano de 1832 até 1901. E algo que ficou muito marcado aí da Era Vitoriana é justamente que os meninos até em torno de 7 anos de idade tinham cabelo longo e também usavam saia. Isso acontecia porque antigamente tinham que amarrar as calças para conseguir usar. Os meninos aí dessa idade ainda não sabiam amarrar as calças, obviamente. Por isso que eles sacavam o vestido aí e vida que segue. Depois, quando eles faziam ali os 7 anos, né, eles ensinavam a amarrar direitinho. Por que eu tô falando tudo isso? Porque justamente as datas estão batendo certinho, sabe? Essa teoria de que a cada 50 anos a Bela Dama tem que se alimentar faz ainda mais sentido. Principalmente porque ela só fez 3 vítimas na sua vida inteira. 3 vítimas crianças, pelo menos, né? E na verdade é até um detalhe curioso, que esse menininho aí, especificamente, que viveu na Era Vitoriana, foi literalmente o primeiro personagem do livro a chamar a Bela Dama de Bela Dama. Naquele momento, ela só era referida como a outra mãe. Isso também é algo muito legal da gente ver. E, obviamente, lá na época da Rainha Vitória, as crianças não eram nem um pouco traumatizadas, estavam, histórias de terror. Ele provavelmente escutou a história da Bela Dama. Diz que na mesma hora que ele bateu o olho nela, ele já pensou, uma Bela Dama. E ali naquele momento do filme, ele já tava passando essa informação adiante. E na verdade, até parando pra pensar agora, acho que na verdade faria mais sentido a gente dizer que a Bela Dama tem no mínimo 200 anos. Porque se a gente usar esse raciocínio de que a cada 50 anos ela tinha que matar alguém, ela talvez então tinha feito a sua última vítima em 1802, apenas aí em 1852, né, os 50 anos depois, e alimentou da criança. Entendeu? Que inclusive eu acho que a gente já tem comentários sobre essa questão. O que é o outro mundo? Como já ficou claro naquela questão da mitologia das Belas Damas, elas não nascem no outro mundo em si. Por isso que também já se popularizou uma outra teoria muito legal na internet, dizendo que o outro mundo seria uma espécie de vórtex no tempo, sabe? Na verdade, a gente teria 2 possibilidades pra acreditar. A primeira, que eu acho que talvez não faz muito sentido, é de que a Bela Dama foi meio que punida por Deus por talvez ter matado muito, talvez ela não tenha cumprido aquela regra de não sair da floresta. A segunda possibilidade que a gente tem, que eu acho que é a que mais faz sentido, que a Bela Dama simplesmente encontrou outro mundo e ficou por aquilo mesmo. Quando ela tinha sido a primeira pessoa que encontrou aquilo no meio da floresta, fica ao redor ali do Palácio Rosa, ela meio que absorveu os poderes daquele local. Assim, agora ela conseguia controlar as ilusões e, bem dizer, o mundo que ela queria. E, de certa forma, foi muito bom pra ela conseguir as suas próximas vítimas. Mas também implicaria de que seria agora muito mais difícil. Além dela não estar protegendo mais a floresta, ela teria que literalmente rezar algum ser humano encontrar aquele vórtex ali no tempo, pra daí ela matar o carinha. Isso tudo estava acontecendo, então, de acordo com a teoria, basicamente no ano de 1802, 80 anos depois, quando ela já tava precisando comer de novo, ela fez aquele primeiro menino como vítima. Esse menininho aí, especificamente, de acordo com algumas informações que foi passado ali no livro, na verdade não é necessariamente da história ali de Coraline, e na verdade do próprio autor, o Neil Gaiman. O Palácio Rosa foi construído por um médico da coroa britânica, e ele junto com a sua esposa e seu filho foram se mudar pra ali. O filho especificamente, então, seria esse menino. Como a gente bem sabe, né, deu uma falecida. Mas você por acaso já parou pra se perguntar sobre o porquê da Bela Dama preferir pegar criança? E de acordo com essa informação que a gente acabou de ter, a casa tinha no mínimo 3 pessoas. Isso porque aquilo é um palácio rosa, né? Com certeza também ali tinha os empregados e afim. E que ela queria justamente uma criança. Aquela teoria na internet que diz que a criança, né, tem a alma mais pura, por isso ela consegue ficar mais tempo sem comer a alma. Não faz sentido nenhum, né? Já esquece. Vejo muitas pessoas compartilhando essa teoria, mais teoria sem noção, como por exemplo, que o outro mundo foi criado porque um meteoro caiu ali e futuramente originou aquele poço que a gente vê lá em Coraline. E é cada coisinha assim, sem sentido, sabe? Eu sinceramente acredito que a Bela Dama prefira capturar crianças, né, pra fazer esse banquete dela, justamente por elas serem mais inocentes, né, e seria talvez mais fácil de enganar. Também como é dito no filme e também no livro, a Dama gosta muito de fazer esses jogos mentais, de desafiar a criança, né, ser ela de livre e espontânea vontade, que a própria criança entregue de bom grado a sua alma pra Bela Dama, que a Bela Dama simplesmente podia pegar a força. Como a gente vê, ela não faz isso. Tanto que, inclusive, tem até uma fala do gato muito interessante, de ele e a Coraline estão falando sobre a Bela Dama. Do nada, ele acaba falando que gatos gostam de brincar com a comida antes de comer. Que, obviamente, é uma frase sem total sentido para aquele momento, mas a gente pode interpretar que, como ele tava falando da Bela Dama naquele momento, ele tava falando que a Bela Dama em si gosta de brincar com a comida dela, no caso as crianças, antes de comer a alma dela. E sério, só faz muito sentido. E já que a gente tocou aí no nome do gato, a gente acaba percebendo também uma grande rixa entre ele e a Bela Dama. Que a Bela Dama, né, pra te contextualizar, ela espionar as crianças no mundo real, acaba usando uma boneca da criança, além também dos próprios ratos, que enfim, ela acaba capturando ali. Gato sabendo de todas essas coisas da Bela Dama. E ali
e caçava os ratos. E eles morriam e a Bela Dama não conseguia espionar as crianças. O que mesmo assim não impediu da Bela Dama fazer as suas próximas vítimas. Bela Dama, quando ela consegue chamar a atenção da criança, que sinceramente é muito fácil, porque também existe uma teoria na internet de que ela deixa todo mundo real ali, meio chato, sabe? Vê isso principalmente com os pais da Coraline ali. E literalmente no final do filme eles estão legais, enquanto no início do filme eles estavam super chatos. Justamente porque no final do filme a Bela Dama já tinha sido derrotada. Então será que talvez ela faça assim a mente dos pais, deixar eles chatos, deixar aquele mundo chato, sem cor, pra ser muito mais fácil de convencer a criança? Ela cria todas aquelas ilusões no outro mundo pra deixar a criança ainda mais entretida com tudo aquilo, e que inclusive ela acaba aqui criando meio que fantoches pra deixar o outro mundo muito mais real. E esses fantoches são feitos especificamente com pó de alma. O que seria o bendito pó de alma? Bom, é literalmente um pedaço da alma da vítima. Ela acaba criando um fantoche. Aqueles fantoches com o coisinha no olho, como é que é o nome? O botão no olho. E aí que vem a grande dúvida que eu vejo um monte de pessoas se perguntar. Mas se aquele menino tinha sido a primeira vítima, a Bela Dama estava sendo apenas a mãe do menino? Ela não tinha feito o pai ou alguma coisa assim? Bom, a gente tem uma explicação pra isso. Uma teoria, na verdade, mas que também faz muito sentido. Como a gente vê, a Bela Dama, ela também tem botões nos olhos. Que só por curiosidade, né, essa questão dos botões nos olhos, justamente porque dizem que os olhos são as portas da alma. Por isso que quando você tem um botão no olho, estaria representando que você não tem alma. Como a Bela Dama também não tem olho, talvez significasse que ela também não tem alma. Por que que ela não tem alma? Justamente porque com aquele primeiro menino, ela tirou a alma dela pra criar o fantoche do outro pai. Claro que dessa vez o outro pai do menino, e não da Coraline, como a gente sabe. Tudo isso pra deixar o outro mundo mais real, sabe? E por conta disso, quando ela consegue fazer sua primeira vítima, ela acaba conseguindo fazer mais um fantoche, assim meio que só vai somando, sabe? Isso que assim, quando ela tinha feito as suas 3 vítimas ao todo, ali na vez da Coraline, a gente vê especificamente 3 fantoches. 4, na verdade, com a própria alma da Bela Dama. Só que daí a gente já tem um problema. Porque lá no filme de Coraline, a gente tem o Ai, não existe no livro. E por causa disso, toda essa teoria dos fantoches simplesmente não faz nenhum sentido. Que ao todo, né, contando com a própria alma da Bela Dama, a gente teria 4 fantoches para serem feitos, mais a própria Bela Dama. Ou seja, seriam 5 personagens. Só que com o Aibe aí na história, a gente teria 6 personagens para serem feitos aí no outro mundo. E aí só não faz sentido. E daí apenas ignorando esse detalhe, né, porque a gente tá considerando principalmente o livro, a vez da Coraline, o outro pai seria especificamente a alma do menino. Porque o menino por si só, né, teve muito mais experiência nessa questão então da Bela Dama, já conhecia a história da Bela Dama, e ainda meio que ajudou ela com as outras 2 vítimas. E por conta disso, o outro pai é justamente a figura que mais ajuda a Coraline. Talvez até por conta disso, se a Bela Dama tivesse usado a própria alma dela pra criar o outro pai, Coraline teria sido pega pela Bela Dama. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, a alma da Bela Dama foi feita pra fazer o Bobinski. É que se a gente perceber, o Bobinski é a única pessoa que não ajuda a Coraline no filme, nem no livro. Enquanto as 2 atrizes, obviamente, foram feitas com a alma daquelas 2 meninas. Isso, obviamente, só aconteceu porque a Bela Dama quis fazer tudo aleatório. Que eu, de certa forma, até concordo com ela, né? E se na cabeça dela tudo aquilo era fantoche, todo mundo iria obedecer ela, realmente não tinha porquê pra ficar pensando em tudo isso. Só que agora a pergunta que não quer calar é: será que a Bela Dama ainda tá viva lá no outro mundo? Ou será que a Coraline conseguiu dar um basta em tudo isso? Olha, eu realmente não sei o que pensar. Pra mais vídeos como esse, já se inscreva aqui no canal pra gente comentar algumas teorias, né, do universo de Coraline. A gente já conseguiu perceber nesse vídeo que essa animação tem muita coisa a ser explorada. Já faz isso, né? Ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo. De qualquer maneira, obrigado por passar mais um tempo aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau!